Boa noite a todos. Mais uma live, né? De quinta-feira, às quintas-feiras, às 20 horas, todas as quintas-feiras, às 20 horas, teremos uma live, né? A live de hoje a gente vai falar sobre as aulas da Base Nacional Comum Curricular, tá? Nós vamos falar sobre nivelamento, sobre as aulas regulares, sobre as aulas de orientação de estudos e também as aulas eletivas, tá? Que são as principais aulas da Base Nacional Comum Curricular da Escola Ensino Integral, né? A gente tem outras aulas que trabalham a Base Nacional Comum Curricular, mas vamos trabalhar estas que são as principais, né? Tá? E a gente percebe que falta um pouquinho, né, ou até bastante, em vários casos, né, do entendimento, né, sobre essas 4 aulas, né? Porque é o que eu falo sempre, né? Quem inventou o programa Ensino Integral, né? A Escola Ensino Integral, com essas aulas, foi uma construção muito inteligente, né? Muito inteligente. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? E depois, claro, a gente vai estar vendo aí os comentários, as perguntas, e hoje espero que vocês participem aí com vários comentários, né? Tem aí o Jefferson, né, que já colocou. Boa noite. Tem a Ana Rosa Lima, Maria de Lourdes Santos, né? Boa noite, colegas. Pirassununga, estive em Pirassununga. Guilherme, José Erivan, Andréia, Marina, boa noite, né? E conforme a gente vai vendo aí, o chat, se tiver perguntas, alguma coisa relacionada ao que a gente estiver falando no momento, a gente pode interromper, né? Podemos fazer alguns comentários. E a gente tem aí o pessoal aí de retaguarda, né, que me ajuda bastante, né? Tem o Lucas, que está aí escondidinho por trás das câmeras, tem a Aline, tem a Amanda e tem a Isabela, tá? Então, estou bem assessorado aí, então eles estarão atentos aí também no chat, porque a gente vai estar falando, e eles, quando tiver alguma pergunta, eles vão dar um toque para mim, ou até podem me interromper, tá, pessoal? Ó, Guzo, tem uma pergunta aí que você não está vendo, tá? Por favor, tá? E muito legal, pessoal, Ana Rosa, né, de Bragança Paulista, tive bastante vezes em Bragança, né? Eliette, tá? Ó, o pessoal da equipe Escolas Ensino Integral, que é a nossa equipe, né, tá dando boa noite a todos aí também, tá? Então, vamos lá? Vamos falar das aulas da Base Nacional Comum Curricular, né? Quando você escuta aulas da parte diversificada, o programa Ensino Integral define as aulas que são diferentes da regular, né? Então, nós estamos falando principalmente, né, das aulas de nivelamento, aulas de orientação de estudos e as aulas eletivas, tá? Essas são as principais aulas da parte diversificada, né? Quando a gente fala de projeto de vida, tutoria, protagonismo, aí a gente fala que são as inovações, tá? Então, essa definição do programa, né, quando a gente fala da aulas da parte diversificada, a gente está falando aquelas aulas que trabalham diretamente a Base Nacional Comum Curricular, tá? E cada uma dessas 4 aulas tem um objetivo, né? E começando pelas aulas de nivelamento, as aulas de nivelamento são aulas que têm o objetivo de recuperar defasagens de habilidades de anos anteriores, aquelas habilidades de anos anteriores que são pré-requisitos para os estudantes aprenderem o que será ensinado na aula regular. Então, eu vou repetir pela importância, tá? As aulas de nivelamento têm o objetivo de eliminar as defasagens de habilidades de anos anteriores, principalmente aquelas que são pré-requisitos para os estudantes aprenderem o que será ensinado nas aulas regulares, que devem estar lá nos guias de aprendizagem das aulas regulares. Tá? As aulas de nivelamento são direcionadas para os estudantes de uma mesma série, principalmente para os estudantes do primeiro ano do ciclo escolar, 6º ano do ensino, anos finais, e primeiro ano do ensino médio,
principalmente de língua portuguesa e matemática. No início, as aulas de nivelamento precisam fazer as avaliações diagnósticas de entrada para identificar estas habilidades de anos anteriores, que são pré-requisitos para os estudantes aprenderem o que será ensinado nas aulas regulares, principalmente de língua portuguesa e matemática, tá? Quando a escola fica bem, né, em língua portuguesa e matemática, eu já vi algumas escolas, não poucas, algumas escolas que já fazem nivelamento para todas as disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. Então, inicialmente, logo de cara, você precisa preparar até no ano anterior a avaliação diagnóstica de entrada para fazer, principalmente para a língua portuguesa e matemática, tá? E o que eu vi que acontece, que funciona muito bem, é aplicar a métrica da TRI, né? A métrica da TRI é aquela métrica que trabalha 3 questões, né? Uma média, uma fácil, uma média e uma difícil, para verificar se aquela habilidade essencial o aluno já conquistou sim ou não, né? Se ele acertar 2 questões, ele adquiriu aquela habilidade, se ele errar 2, ele não adquiriu aquela habilidade, né? Então, de novo, avaliação diagnóstica de entrada para se fazer o plano de nivelamento. E o objetivo principal do nivelamento é eliminar a defasagem de anos anteriores, que são pré-requisitos, aquelas que são pré-requisitos para a molecada aprender o que será ensinado nas aulas regulares, tá? Repetindo pela importância, as aulas de nivelamento são direcionadas para os estudantes de uma mesma série, tá? Então, você faz os arranjos das turmas de acordo com as habilidades que serão trabalhadas e você faz as turmas, principalmente o coordenador geral, junto com seus professores de língua portuguesa e matemática e os coordenadores de área também, né? Fazem aí a separação das turmas, né? Agora temos as aulas regulares, né? Vou fazer uma pincelada rápida em cada uma dessas aulas, depois a gente vai retomando ponto a ponto, né, cada uma das aulas de novo, tá? As aulas regulares, ela tem o objetivo de ensinar a molecada a aprender as habilidades que estão lá no currículo do bimestre, tá? Como lá no nivelamento a gente tem o plano de nivelamento, né, que é o que será feito no nivelamento, na aula regular a gente tem o guia de aprendizagem, né? O guia de aprendizagem é um instrumento, né, de gestão pedagógica da aula regular, que tem que ter lá para ensinar cada habilidade, né? Para ensinar cada habilidade, tem que ter lá escrito de uma forma bastante, né, detalhada a habilidade que será dada, as atividades, para cada habilidade que será dada, tem que estar lá, precisa estar lá descritos, né? Os exercícios, as dinâmicas e as atividades que deverão ser aplicadas para ensinar aquela habilidade especificamente. No guia de aprendizagem também, a gente tem que ter as avaliações diagnósticas de processo para aquela habilidade. Quer dizer, no meio do ensino daquela habilidade, o professor aplica uma avaliação diagnóstica de entrada, que tem que estar lá no guia de aprendizagem, para verificar se a molecada está aprendendo sim ou não, né? Se a molecada estiver aprendendo, o professor continua a aplicação do guia de aprendizagem. Se a molecada não estiver aprendendo, tem que retomar no processo o ensino daquela determinada habilidade, né? Então, no guia de aprendizagem, de novo, precisa ter lá, para ensinar cada habilidade. Exercícios, dinâmicas e atividades, avaliações de processo para aquela habilidade e também uma avaliação de resultado, lá no final. Quando você acabar de ensinar aquela determinada habilidade, você precisa aplicar uma avaliação diagnóstica de resultado para verificar quem aprendeu e quem não aprendeu, tá? E na aula regular, a gente tem outro instrumento de gestão, tá? Além do guia de aprendizagem. A gente tem um plano de aula, tá? Agora, importante, o guia de aprendizagem é um instrumento de gestão pedagógico que tem que ter o que a gente falou agora, mas o guia de aprendizagem, ele vale para todas as turmas de uma determinada série,
Então, o guia de aprendizagem para o primeiro ano A é o mesmo, de matemática é o mesmo, primeiro ano B e primeiro ano C. Agora, para completar, por isso que o programa Ensino Integral ele é muito inteligente, né? Na aula regular, a gente tem o plano de aula, que é o segundo instrumento de gestão pedagógica. Agora, o plano de aula, pessoal, é importante a gente, logo de cara, reforçar que o plano de aula você aplica para uma determinada turma. O plano de aula vale para aquela turma e para atender às necessidades, às particularidades de cada turma, tá? E o plano de aula, ele deve ser utilizado somente em duas situações, tá? Quando a turma está adiantada. O que é isso? É quando você está dando a sua aula regular com o seu guia de aprendizagem e a molecada aprendeu tudo que foi ensinado do guia e temos lá ainda mais 2 aulas sobrando, né? Antes de acabar o bimestre. E aí, o que eu faço com essa turma? Que está adiantada, que é diferente das demais turmas, né? Então, eu preciso ensinar mais habilidades do que está lá no guia de aprendizagem. Então, nesta turma que está adiantada, temos 2 aulas sobrando ainda dentro do bimestre. Para esta turma, eu preciso fazer um plano de aula para ensinar 1 ou 2 habilidades a mais do que está lá no guia. Então, no plano de aula, você tem que colocar as mesmas coisas que tem lá no guia para ensinar cada habilidade. O que é isso? De novo, vou repetir pela importância. Para ensinar uma determinada habilidade nova, a mais, adicional, eu preciso fazer dinâmicas, exercícios, atividades para ensinar essa habilidade. Uma avaliação de processo e uma avaliação de resultado. Bastante detalhado, né? Para esta turma. E a outra condição, e a última condição que você deve utilizar o plano de aula é quando a turma está atrasada. Ou melhor, a turma está abaixo do básico. Quando você ensina a habilidade a mais na aula regular, por meio do guia, você está levando a turma do adequado para o avançado. Você está ensinando mais habilidades. E quando você usa o plano de aula numa condição que a turma está atrasada, você vai tirar a turma do abaixo do básico e levar a turma para o adequado. Esse é o modelo ideal, né? E isso significa o quê? Você ensinou tudo que está lá no guia, mas a molecada não aprendeu uma determinada habilidade que foi ensinada de acordo com o que está no guia, mas ainda temos 1 ou 2 aulas ainda no bimestre, então eu faço o quê? Um plano de aula para recuperar esta habilidade que não foi adquirida utilizando a sequência didática que está descrita lá no guia de aprendizagem. Então, eu preciso fazer um plano de aula com novos exercícios, com novas atividades, novas dinâmicas, diferentes do que está no guia, né? E porque o que foi feito lá do guia não funcionou, né? Então, repetindo, o plano de aula deve ser utilizado para atender às necessidades, às particularidades de cada turma, porque o que acontece nessa turma não necessariamente está acontecendo na outra ou na outra, né? E o plano de aula deve ser utilizado, então, baseando-se na condição da escola, da classe, se está abaixo do básico, eu recupero para levar no adequado, e se já está no adequado, eu levo para o avançado, ensinando mais habilidades, né? Tem a Andréia, né? A Andréia está perguntando, o plano de aula não precisa ser realizado semanal ou quinzenalmente? Não. Não. Porque o que deve ser seguido logo de cara, que o programa estabelece, é o guia de aprendizagem. Porque o que tem no guia, exercícios, dinâmicas, atividades, avaliação diagnóstica de processo, avaliação de diagnóstico de resultado, o que está no guia é o que deve ter do mesmo jeito no plano, quando você for utilizar o plano. E a gente percebe, né, na rede que
tem gente pedindo o plano de aula semanal, quinzenal. Pessoal, isso é o guia. O guia que tem que estabelecer isso daí. Porque se você fizer um plano de aula para cada aula, pessoal, como é que você vai monitorar isso? O coordenador de área, o coordenador já vai monitorar se o professor fez ou não fez. Como é que o supervisor, o professor, né, do PEC também vai monitorar? Não dá. Não dá. E é duplo trabalho, pessoal. É o duplo trabalho. Porque como é que funciona a aula regular, pessoal? Você faz um bom guia de aprendizagem, né? E na primeira versão do guia de aprendizagem, eu sempre falo que nunca vai sair completo, nunca vai sair perfeito. De novo, o guia de aprendizagem tem que ter o quê? Para ensinar cada habilidade. Exercícios, dinâmicas, atividades, avaliação de processo e avaliação de resultado para ensinar cada habilidade. Aí eu ensino daquele jeito. Ensino daquele jeito, a hora que eu acabar de ensinar daquele jeito, eu posso melhorar essa sequência didática. Lembra que eu falei? A partir do momento que o menino não adquiriu aquela habilidade, e eu faço o plano de aula com outras dinâmicas, etc, 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 essa outra dinâmica pode ser melhor do que está lá no guia. Então, para eu ensinar aquela habilidade no próximo ano, ou no próximo bimestre, sei lá, eu posso utilizar e trocar, melhorar o meu guia. Agora, quando você tem um guia, isso que o pessoal precisa entender, pessoal, você não precisa fazer um guia todo bimestre. Você não precisa fazer o guia a cada ano. O guia do primeiro ano, do primeiro bimestre, do primeiro ano de matemática, é esse. O ano que vem, esse mesmo guia tem que ser melhorado um pouquinho. Esse mesmo guia no outro ano vai melhorar mais um pouquinho. Depois de 2, 3 anos, o guia fica muito bom. Fica muito bom. E aí você utiliza esse guia, depois de 2 anos, 3 anos, acabou o trabalho de elaboração de guia. Ele vai ser melhorado quando você fizer alguma coisa diferente do que está lá no guia. Seja para recuperar uma habilidade, você pode fazer uma nova sequência didática que fica melhor que está aqui, pode ser melhor que está lá no guia, ou você fez alguma outra coisa diferente que você quer melhorar. Então, o pessoal fala muito que o PEI é burocrático. O PEI é burocrático quando você faz coisas em duplicidade. O PEI é burocrático quando você faz um montão de coisa que não serve para nada. Agora, quando você faz um guia de aprendizagem e também faz um plano de aula, isso é burocracia. Isso é burocracia, porque você está fazendo... Uma coisa está matando a outra, uma coisa está sobrepondo a outra, né? André também está perguntando de novo. André só fica fazendo perguntas difíceis, né, André? O plano de aula é para completar ou para corrigir determinadas ações do guia de aprendizagem? O plano de aula é para enriquecer o currículo. Enriquecer o currículo significa o quê? Levar a molecada do adequado para o avançado. Quando a molecada aprendeu tudo que está no guia, tem ainda aula sobrando na aula regular, eu vou ensinar mais habilidades do que está lá no guia. Então, estou enriquecendo ou também levando a molecada do adequado para o avançado. Ou, não é corrigir o que está no guia. Corrigir não é a palavra correta, tá, André? O que eu estou falando é o seguinte, se eu ensinei uma habilidade com uma determinada sequência didática que está lá no guia, e um determinado número de alunos não adquiriram aquela habilidade, e ainda tem tempo para recuperar, né, na aula regular, aí sim eu faço um guia, um plano de aula, com outras dinâmicas, exercícios, atividades, etc., para ensinar de um jeito diferente que está lá no guia, porque daquele jeito eles não aprenderam. Tá? Então, não sei se você entendeu, Andréia, porque o plano de aula vale para a turma. Você tem que respeitar a particularidade da turma. O guia de aprendizagem vale para todas as turmas de uma determinada série. Plano de aula vale para a turma, para atender a particularidade e as necessidades particulares daquela turma. Tá? E quem inventou o PEI, pessoal, falou, ó, eu posso ensinar o que está no guia
Se eles aprenderam tudo, eu ensino mais ainda na aula regular com o plano. Se eu ensino, está lá no guia, a molecada não aprendeu e ainda tem tempo para a gente recuperar na aula regular, para esta turma, eu faço um plano de aula com outras sequências, né? Tá? Marta Helena, sendo guia de aprendizagem. Sendo guia de aprendizagem, então, o principal instrumento, existe, então, somente a necessidade de fazer planos para a turma adiantadas nas habilidades? Ou... Não, eu acho que a Marta está... Eu não entendi a... Eu vou repetir, tá, pessoal? Eu sei que para muita gente isso, né, é diferente do que a gente tem visto nas escolas, né? Eu sei disso. Plano, guia de aprendizagem é um instrumento de gestão pedagógico que vale para todas as turmas de uma mesma série. Tem que ter lá para ensinar cada habilidade. Atividades, dinâmicas, exercícios, avaliações de processo e avaliações de resultado para ensinar cada habilidade e para avaliar cada habilidade. Tá? É um instrumento de gestão pedagógico que o educador tem que saber fazer direitinho para que o aluno entenda direitinho e que seja possível ser monitorado, o guia seja pelo PCA, pelo PCG, coordenador de área, coordenador geral, pelo supervisor e pelo PEC. Tá? Porque quando você tem isso muito bem feitinho, não necessariamente no começo, isso no começo não é fácil, né? Dá para você monitorar isso de uma forma, e o aluno também dá para monitorar. E o guia de aprendizagem, pessoal, vocês têm que, eu acho que vocês já sabem também, mas repetindo pela importância, a molecada precisa entender o que está lá no guia. O que ele vai aprender, como ele vai aprender e por que ele vai aprender. Porque vocês falam que, vocês sabem que o guia de aprendizagem tem que estar à vista do estudante. Porque o menino precisa entender, saber o que ele vai aprender, e por que vai aprender. O guia de aprendizagem tem que trazer essa consciência para o estudante. Porque, de novo, né? Você vai querer aprender uma coisa que você nem sabe o que é? Para que serve? O porquê daquilo? Então, o guia tem que trazer significado para o moleque, para a menina, entender o que ele vai, por que ele vai aprender. Não é simplesmente uma coisa, vou fazer isso. Não é uma coisa fria. O guia de aprendizagem tem que ter vida, o guia de aprendizagem tem que ter sentido, tem que ter significado para o professor e, consequentemente, também para o estudante. Não é só colocar, eu vou fazer isso na data tal. Não, tem que ter habilidades. E o menino tem que entender qual atividade, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, para ele entender o que ele vai fazer. E o menino também vai ter condições de avaliar se o professor está seguindo sim ou não o guia do jeito que ele lá está. O guia, pessoal, estabelece o que cada professor tem que fazer para aquela turma, porque tem professor, às vezes, que tem dois professores, às vezes, numa mesma disciplina, na mesma série. Então, olha que interessante, isso é interessante, né? Vamos falar na aula regular. Tem dois professores de matemática, por exemplo, de uma mesma série. Isso acontece, não é muitas vezes que acontece isso, mas acontece. Tem dois professores de uma mesma série de matemática. Os guias podem ser diferentes? Podem ser diferentes? O que um professor vai fazer numa sala pode ser diferente do que ele vai fazer na outra, em termos de currículo? Então, vamos lá. Tem um professor bom pra caramba, né? De matemática, que também é professor e tem um outro professor que não é tão bom, é o professor Guzzo. Né? Tem um professor bom pra caramba de matemática do primeiro ano e também tem o professor Guzzo que não é tão bom, né? Cada um vai fazer do seu jeito? Não. Vamos fazer um guia que seja comum para os dois, né? E no guia? Também, no guia tem gente que não concorda muito, mas é importante que no guia tenhamos uma prova final do bimestre. Então, vamos começar pela prova, vai. Não vamos falar nem do guia. Tem a prova final do bimestre. Tem o professor bom pra caramba.
e tem o professor Guzzo que não é tão bom. A prova final do bimestre, que deve estar no guia, não a mostra para o estudante, mas para os professores e coordenadores precisa estar. Esta prova do final do bimestre, para primeiro A, primeiro B, de matemática, precisam ser iguais ou diferentes? Outro exemplo, tem o professor Brutus, muito exigente, muito durão, né? E tem o professor Bento, professor bonzinho, né? E aí, de novo, tem o professor bom e o professor ruim. Tem o professor bonzinho e o professor exigente pra caramba. As provas podem ser diferentes? O professor Bento, por exemplo, ele faz uma prova fácil. O professor Brutus faz uma prova difícil. O professor bom faz uma prova bem legal. O professor ruim faz uma prova mais ou menos. As provas precisam ser iguais ou podem ser diferentes de duas turmas numa mesma série de matemática? Podem. Pessoal, se as provas forem diferentes, o professor Bento pode ter feito uma prova fácil, e o professor Brutus pode ter feito uma prova difícil. Se uma turma, as provas diferentes, se a turma do professor Bento tirou 8 de média, e a turma do professor Brutus tirou 4 de média, dá para saber qual a melhor turma se as provas são diferentes? Não dá. Porque as provas são diferentes, as réguas são diferentes, não dá para saber qual turma sabe mais e qual turma sabe menos, a não ser que você faça o cruzamento das habilidades que foram exigidas nas provas. Tá? Se o professor bom dá uma prova razoável e o professor ruim dá uma prova diferente, que não é razoável, se uma turma tirou 8, outra tirou 4, não dá para saber. Por isso que as provas do final do bimestre, de turmas diferentes, de uma mesma série, de uma mesma disciplina, precisam ser iguais, pessoal. Precisam ser iguais. Por quê? Porque se tem o professor bom, professor ruim, professor bonzinho, professor durão, se as provas forem iguais, se uma turma tirou 8 e a outra tirou 4, dá para saber qual turma que está mais avançada e qual turma que está precisando mais de ajuda. É possível. Agora, se as provas são iguais, as médias são diferentes, dá para saber qual professor é melhor do que o outro? Aí não dá. Sabe por que não dá, pessoal? Porque você precisa analisar o cenário de cada turma. Por exemplo, o professor, mesma prova, né? O professor da turma do professor, a turma do professor Bento tirou 8 de média, mesma prova. E a turma do professor Bruto tirou 4. Dá para saber que a turma do professor Bento é melhor do que a turma do professor Bruto, mas não dá para saber qual o melhor professor. Por quê? Melhor, sem saber o cenário de cada turma, porque a turma do professor Bento só tinha 10% abaixo do básico em matemática. E a turma do professor Brutus tinha 40% abaixo do básico. Por isso que teve essa diferença de nota. Agora, a base tem que ser a mesma. A base, que é a prova, tem que ser a mesma. Agora, se a prova é a mesma, as sequências didáticas, atividades, exercícios, avaliações de processo, precisam ser os mesmos para os dois professores de turmas diferentes? Precisa, pessoal. Sabe por quê? Porque se o professor Bento, só vamos falar do Bento e do Brutus, fica mais fácil, né? Se o professor Bento fizer a sequência didática, ele vai ser bonzinho, vai entrar. Se o professor Brutus fizer a sequência didática do jeito dele, ele vai ser mais rígido. Então, agora, se os dois fizerem juntos e chegarem num consenso, o guia de aprendizagem de ambos juntos será melhor que o do Bento e será melhor do que o do Brutus. Porque o Brutus vai exigir muito, o Bento vai exigir, né, vai ser mais
maleável e a combinação dos dois vai ser bem legal, né? Então, o guia de aprendizagem, pessoal, precisa ser igual para todas as turmas. Quem inventou o PEI? Que fez isso, não fui eu, mas é muito inteligente essa definição. As sequências didáticas precisam ser iguais, as provas precisam ser iguais, as avaliações precisam ser iguais, pessoal. Senão, as regras sendo diferentes, você não tem parâmetro de comparação, mesmo da turma, como também do professor. Tá? Deixa eu ver algumas perguntas que eu vi aqui. Roberta Mussi, outra vez, né, Roberta? Você sempre presente, legal, viu? Roberta Mussi, o guia atende o segmento, o plano atende cada turma de forma individualizada. Sim, é isso aí, Roberta. Marta Helena Haddad, do Nascimento. Sendo o guia de aprendizagem, então, o principal instrumento, exige, então, somente a necessidade de fazer planos para turma adiantadas ou... isso aí a gente já respondeu, né? O Adão Júnior, então, só dá um alô, né? Acho que não tem mais perguntas, né? Tá. Falamos das aulas regulares, né? Aulas de orientação de estudos. Aulas de orientação de estudos são aulas para cada turma. Para cada turma. Aulas de nivelamento para todos os estudantes de uma mesma série. Aulas regulares, guia de aprendizagem, vale para todas as turmas de uma mesma série. Plano de aula, para as aulas regulares, vale para cada turma. Roberta está perguntando, guia, uso o plano para adequar as necessidades de uma turma, mas, mesmo assim, as provas são iguais? Sim, Roberto. Eu já falei agora há pouco. Se as provas forem diferentes, como é que você vai avaliar, comparar uma turma com a outra, né? Se quem sabe mais, quem sabe menos, porque você vai ter que trabalhar com nivelamento depois. Você vai ter que trabalhar com orientação de estudos depois, né? E eu acho que já falei, né? Ana Paula Frigato. Oi, Ana Paula, tudo bem? Velha conhecida. O plano de aula seria essencial para o desdobramento das habilidades e é substancial por uma prática para atender às diversas particularidades. É isso aí, é isso aí. Falando de orientação de estudos, de novo, são aulas que devem ser direcionadas para cada turma, para atender também a particularidade de cada turma, tá? E a aula de orientação de estudos, como todas elas, você tem que utilizar para enriquecer o currículo ou para recuperar o currículo. Isto é, enriquecer o currículo, trazer a molecada do adequado para o avançado, ou recuperar o currículo, trazer a molecada do abaixo do básico para o básico, ou adequar. Então, a aula de orientação de estudo, pessoal, é quando você tem identificado uma habilidade que não foi adquirida na aula regular, fazendo tudo que a gente já falou agora há pouco, né? E está acabando o bimestre, ou acabou o bimestre, e aquela habilidade é super essencial para a molecada daquela turma aprender o que será ensinado no próximo bimestre. Então, tem lá, está acabando o bimestre, ou acabou o bimestre, tem uma habilidade super essencial que uma parte da turma não adquiriu, tem outra habilidade que outra parte da turma não adquiriu, e eu tenho que recuperar essas duas habilidades, metade da turma. Por quê? Porque essas duas habilidades são pré-requisitos para a molecada aprender o que será ensinado no bimestre seguinte. E não deu para recuperar na aula aula regular, por meio do plano de aula, então eu preciso recuperar de qualquer jeito. Então, aí temos as aulas de orientação de estudos, que precisam recuperar estas habilidades daquela turma, utilizando técnicas inovadoras de aprendizagem. Porque o cara que inventou o P, ele falou assim, ó, a gente ensinou através do guia, a molecada não adquiriu. Fizemos o plano de aula ainda na aula regular, a molecada não aprendeu. Então, eu preciso ter aí agora uma aula fora da caixa
que é bem mais sofisticada, mais profunda, mais sei lá o quê, mais dinâmica, etc., para a molecada recuperar a estabilidade ainda dentro do bimestre, ou passando um pouquinho do bimestre, porque senão eles não vão aprender o que será ensinado no bimestre seguinte, principalmente de língua portuguesa e matemática, principalmente. Tá? Então, de novo, se chegando no final do bimestre não temos defasagem alguma naquela turma de anos atuais, as aulas de orientação de estudos precisam ensinar mais habilidades do que está lá no guia, utilizando técnicas inovadoras de aprendizagem. Por outro lado, se no final do bimestre tiver alguma habilidade em defasagem, que é uma habilidade que é pré-requisito para a molecada aprender o que será ensinado no próximo bimestre, as aulas de orientação de estudos precisam recuperar esta habilidade daquela turma, porque se eles não recuperarem, eles não vão aprender o que será ensinado no próximo bimestre, que depende desta habilidade em defasagem. Tá? Vamos às perguntas. Edna Prado. E quantos alunos da educação especial devemos especificar no mesmo guia? Não. Alunos de educação especial é uma particularidade, é uma exceção. Quando a gente fala de guia de aprendizagem, a gente está falando em condições normais. Crianças, adolescentes, estudantes que têm condições especiais, deve ser feito um plano especial para esse estudante. Não entra no guia, tá? No primeiro momento, não. Pode ter lá uma observação, tal, para um aluno, mas não vale para todos os alunos de uma mesma série, pessoal. O que está lá no guia é o que vale para todos os estudantes de uma mesma série, tá? Nivelamento deve ser usado por todas as áreas, Ana Paula Frigato. Como eu falei, eu já vi escolas que trabalham nivelamento de todas as disciplinas, fazem avaliações diagnósticas de entrada para todas as disciplinas, mas isso foram poucas escolas que eu vi. Agora, o que é mais importante é fazermos nivelamento de língua portuguesa e matemática, tá? Acredito que todos os professores deveriam conhecer e saber fazer o nivelamento, pois, mesmo sendo essencial para português e matemática, as outras fluem com mais significado. Claro, verdade. Tá? Agora, aulas eletivas. Depois a gente vai retomar todas elas de novo, tá, pessoal? Aulas eletivas. Aulas eletivas também devem ser utilizadas para enriquecer o currículo ou para recuperar se for necessário. Tá? Porque vocês conhecem alguma escola que no final do semestre todos os estudantes de uma mesma série adquiriram todas as habilidades essenciais? Então, aulas eletivas valem para estudantes de uma mesma série. De novo, nivelamento para série. Aula regular, guia de aprendizagem para série, plano de aula para turma, orientação de estudo para turma, eletivas para série. Então, se no final do semestre os estudantes de uma determinada série não têm nenhuma defasagem de anos atuais, as aulas eletivas deverão enriquecer o currículo, ensinar mais habilidades do que está no currículo, levar a molecada do adequado para o avançado, ou se no final do semestre tiver alguma habilidade em defasagem, que é uma habilidade essencial, que é pré-requisito para o que será ensinado no próximo semestre. Mais uma vez, as aulas eletivas, igual às demais aulas, deverá recuperar essa habilidade que é pré-requisito para a molecada aprender o que será ensinado no próximo semestre. Tá? Agora, as aulas eletivas, pessoal, ela tem alguns outros ingredientes importantes, né? Mas, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem nenhuma pergunta nova aqui, né? Antes de a gente repetir de um outro jeito,
o que é cada uma das aulas e as suas interações, porque cada aula é cada aula, mas precisa ter as interações entre as aulas, precisa ter as interações entre os professores, interações com os coordenadores de área e interações também com o coordenador geral, professor e coordenadores, tá? Então, vamos contar uma historinha, né? Estou ensinando a minha aula regular, né? Estou lá seguindo o guia, tá? Aí eu vou ensinar uma habilidade super essencial de matemática, né? E o que eu como professor de matemática da aula regular, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que bater na porta do professor de nivelamento de matemática, auxiliado pelo coordenador geral e o coordenador de área, claro. Então, eu vou ensinar essa habilidade super complexa, super difícil, super essencial de matemática na minha aula regular. E sei que lá no nivelamento estão sendo trabalhadas duas habilidades de anos anteriores que são pré-requisitos para a molecada aprender esta habilidade super essencial que eu vou ensinar agora no meu guia de aprendizagem na minha turma, na minha série. Então, eu tenho que bater na porta do professor de nivelamento de matemática, falar, professor de nivelamento de matemática, eu vou ensinar essa habilidade aqui. Só que a gente só sabe que essas duas habilidades que você está trabalhando aí são pré-requisitos para a molecada aprender o que eu vou ensinar agora. Essas duas que são pré-requisitos já foram superadas? Se sim, eu posso ensinar esta minha habilidade na minha aula regular. Agora, e se o professor de matemática de nivelamento falar que não foi ainda superadas? Eu posso ensinar esta habilidade na minha aula regular? Não, pessoal. Por quê? Porque se eu ensinar, a grande maioria dos estudantes não vai adquirir esta habilidade. Por quê? Porque aquelas outras duas, que são pré-requisitos para aprender essa, não foram superadas. Tá? Agora, então, se caso as duas já foram superadas, as duas pré-requisitos, eu continuo com o guia. Agora, se elas não foram superadas, eu devo anotar em algum lugar que eu não vou ensinar essa habilidade. Aonde que eu vou anotar? No guia ou no plano de aula? É claro que é no plano de aula. No plano de aula eu vou colocar lá que a tal habilidade do guia não ensinei ainda porque as duas pré-requisitos ainda não foram superados, porque isso está acontecendo nesta turma, não está acontecendo nas demais turmas. Aí eu continuo as minhas aulas, minha aula regular, por meio do guia, não ensino aquela e continuo, né? Aí está acabando o bimestre, né? A turma adquiriu todas as habilidades, por exemplo, que não é o caso, porque aquela lá não foi ainda superada, né? Não foi ensinada. Mas, se caso ele aprendeu tudo, eu posso ensinar mais habilidades por meio do plano de aula e, acabando o bimestre, eu posso utilizar a aula de orientação de estudos também para ensinar mais habilidades. Ou, está acabando o bimestre, tem duas habilidades, tem uma habilidade ali que é super essencial que a molecada não conseguiu adquirir. O que eu tenho que fazer? Tenho que tentar recuperar ainda na aula regular por meio do plano de aula. Agora, se não der para recuperar por meio do plano de aula, ainda na aula regular, eu preciso bater na porta do coordenador geral, do coordenador de área, e falar, pessoal, eu preciso programar uma aula de orientação de estudos para recuperar essa habilidade, que é super essencial, que é pré-requisito para a molecada aprender o que será ensinado no próximo bimestre. Tá? E continuo dando a minha aula, etc. Chega no final do semestre, tem as aulas eletivas, né? E, se não tiver defasagem alguma no final do semestre para todos os estudantes de uma mesma série, nas aulas eletivas eu enriqueço o currículo. Ou,
Se tiver alguma defasagem, que é pré-requisito, porque para molecada, para aquilo que a molecada vai aprender no próximo semestre, as aulas eletivas, deverá recuperar essa habilidade, para dar condições da molecada aprender o que será ensinado no semestre seguinte nas aulas regulares. Elida, como vamos fazer esse nivelamento se agora devemos usar as aulas de OE para as plataformas digitais? Essa é uma boa pergunta. Eu, particularmente, não entendo ainda, não vi, e não tenho condições, não tenho acesso às plataformas, né? Mas o que eu estou falando aqui, Elida, é o que é o programa, tá? Eu não desconheço as plataformas, não tenho condições de falar delas, né? Tá? E então, aí vocês precisam estudar mais ou menos o que tem na plataforma, o que é o programa, para vocês poderem ajustar, tá? Ariane, qual a periodicidade para produzir o plano de aula? Ele pode ser quinzenal? De novo, Elida, não sei se... Ariane, não sei se você... Ariane, não sei se você escutou o que a gente falou. Não existe periodicidade para fazer plano de aula. Não existe periodicidade para fazer plano de aula. O plano de aula, se a turma tiver adiantada, você vai fazer um plano de aula para levar a molecada do adequado para o avançado, para enriquecer o currículo. Se aquela turma está atrasada, porque não adquiriu uma determinada habilidade e ainda dá para recuperar na aula regular, eu faço um plano de aula. O plano de aula, de novo, ele só deve ser utilizado quando a turma está adiantada ainda na aula regular ou atrasada na aula regular, ainda é possível trabalhar e recuperar ou enriquecer na aula regular. Não existe periodicidade para plano de aula. Não existe. Tá? Ariane, de novo, o sistema de nivelamento mudou. Agora temos aula somente de OE. Pessoal, como era de 2012 até 2020, mais ou menos. Melhor, de 2012 até um pouquinho, até 2018, pelo menos. A grade vinha assim, ó. Mais ou menos, tá? Não, mais ou menos não, era assim. Vinha 4 aulas que estava escrito lá na grade. Nivelamento / OE. 4 aulas por semana, que poderiam ser utilizadas para nivelamento ou OE. O que acontecia que era o mais adequado com as 4 aulas? No primeiro ano do ensino médio, como a molecada vem muito defasada, eram utilizadas nos primeiros semestres, pelo menos, 3 aulas para nivelamento das 4 e uma para OE. De novo, nivelamento, recuperar habilidades de anos anteriores, que são pré-requisitos para a molecada aprender o que será ensinado na aula regular. Agora, se você também não recuperar as habilidades defasadas de anos atuais das aulas regulares, você vai tampar um buraco e criar outro. Então, no primeiro ano do ensino médio, 3 e 1, depois 2 e 2, no segundo, pelo menos, né? Ou ainda no segundo semestre do primeiro ano, ainda 2 e 2. E o que acontecia no terceiro ano? Normalmente, 3 aulas. Uma aula de nivelamento no terceiro ano e 3 de OE. Tá? E muitas vezes escolas boas, no terceiro ano, também não mais tinha defasagem de anos anteriores e também não tinha mais defasagem de anos atuais. Então, as aulas de OE e nivelamento eram utilizadas para enriquecer o currículo. Tá? Então, quando você vê lá na grade OE, lá tem que estar claro que é OE e nivelamento, porque você tem que trabalhar habilidades defasadas de anos anteriores para a série, e você tem que trabalhar defasagem, se tiver defasagem de anos atuais, para a turma. São coisas distintas. Tá? Aulas de eletivas, né? A gente já falou. Né? As aulas eletivas, pessoal, é para enriquecer ou para recuperar. Agora, existe uma definição que nas aulas eletivas a gente deve utilizar grupos produtivos, né?
E como é que se faz esse grupo? É misturar alunos de anos e séries de uma forma aleatória? É isso, pessoal? Não é isso. Somente isso. Também é isso, mas não é só isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é grupo produtivo, pessoal. É você misturar alunos com competências diferentes para criar sinergia entre eles com as suas especificidades de competências diferentes, que podem ter alunos de anos e séries diferentes, né? Então, no PEI, eu inventei aí, né, 3 tipos de estudantes, né? Temos o Zezinho. O Zezinho é o menino que está muito defasado de anos anteriores, não está aprendendo quase nada nas aulas regulares, está bagunçando na sala, em todas as aulas, está faltando para caramba e está bagunçando muito. Bagunçando. Esse é o Zezinho, né? Menino simpático, etc., mas muito defasado, não está aprendendo nada. E bagunceiro. Aí temos o Maximiliano. O Maximiliano, ele já é autônomo na parte pedagógica. Já é competente na parte pedagógica. Só que ele ainda não é solidário. Porque o jovem protagonista é aquele jovem que é autônomo, competente e solidário. Então, o Maximiliano, autônomo, competente e não é solidário. E pelo fato dele não ser solidário, ele é egoísta. Ele quer a atenção do professor só para ele. Ele fala assim, não, professor, não liga para o Zezinho, não. O Zezinho não está nem aí, não vai dar em nada o Zezinho. Eu quero a sua atenção só para mim, porque eu vou entrar na USP, eu sou o cara, estou tirando 8, 9, 10, só quero tirar 10. E o Maximiliano, além de egoísta, ele se acha, ele é arrogante. Ninguém gosta do Maximiliano, porque ele é egoísta e arrogante. É autônomo e competente, mas ele é egoísta e arrogante. E temos o Protinha, né? O Protinha é um menino que já é autônomo, competente, solidário, independentemente da sua série, né? Na sua série, ele é autônomo, competente e solidário. Aí, temos que formar os grupos produtivos nas eletivas, né? Mas o Zezinho está acabando o primeiro semestre. Ele precisa eleger a sua eletiva do segundo semestre do seu primeiro ano. Tá do jeito que a gente já falou, defasado, bagunceiro, etc. E ele escolheu, quer fazer a eletiva do terceiro ano, que o Maximiliano está lá no terceiro ano. E nessa eletiva do terceiro ano, só tem os bambambãs da escola. São aqueles meninos que vão entrar na faculdade, né? Então, o Zezinho quer fazer a seletiva por conta do Maximiliano, por conta dos professores que estão lá, né? E aí eu pergunto, o Zezinho pode fazer, ou pode estar nessa eletiva do terceiro ano? Por vontade própria? Pode. Primeiro, é o que a gente já falou, né? A eletiva é uma aula da Base Nacional Comum Curricular. Ela tem que ensinar habilidades da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, o Zezinho vai conseguir aprender o que será ensinado lá de habilidades no terceiro ano, com os melhores alunos da escola? O Zezinho vai conseguir aprender? Não. Ele vai aprender um montão de coisas. Mas habilidades da Base Nacional Comum Curricular que será ensinada lá no terceiro ano, não vai aprender. Ah, mas ele tem autonomia. Ah, ele tem que ser autônomo. Ah, ele tem que ser... ele tem que ser protagonista. Pessoal, autonomia e protagonismo precisa ser consciente. Autonomia sem competência é inconsequência. Você dá autonomia para quem não tem consciência, escolher o seu caminho, é inconsequência. Então, pera um pouco. Se você deixar o Zezinho
participar daquela eletiva do terceiro ano. Ele vai aprender alguma coisa? Não. Vai deixar alguém aprender o que eles precisam aprender lá? Não, porque ele vai bagunçar. Então, o quanto você deixar o Zezinho participar da seletiva do terceiro ano, o quanto isso é a autonomia que você está dando para ele, ou o quanto isso é o abandono pedagógico consciente do Zezinho e da turma do terceiro ano. O pessoal ele não vai aprender nada, não vai deixar ninguém aprender, aí você deixa ele ir porque ele quer ter autonomia inconsciente, inconsequente. Isso, se você deixar o Zezinho ir fazer essa eletiva do terceiro ano, é abandono pedagógico consciente do Zezinho e da turma da eletiva. Tá? Agora, o que tem que ter aí? Tem que ter um tutor bento, que é o bonzinho, né? Que tem muita paciência, de chegar o Zezinho, caramba, naquela eletiva lá, você não vai aprender nada, cara. Você precisa aprender na eletiva aquilo que você precisa aprender para buscar o seu projeto de vida. Está aqui o professor de matemática que fala que você não sabe fazer conta. Está aqui o professor de língua portuguesa que fala que você fala ainda, escreve, nós vai, nós vem, nós fumo. Né? Não pode, cara. Né? Então, por outro lado, a gente tem o Maximiliano, que está no terceiro ano. Falta mais 6 meses para ele sair da escola. Eu já falei, ele já é autônomo, competente, egoísta e arrogante. O caso do Maximiliano é urgente. Por que é urgente? Porque se ele sair da escola daqui 6 meses, autônomo, competente, egoísta e arrogante, no mercado de trabalho, ele não vai conquistar as coisas. Por quê? Porque se tiver uma lista de demissão na empresa que ele estiver trabalhando, se ele for autônomo, competente, egoísta e arrogante, ele será o primeiro a ser demitido da empresa, porque ninguém suporta trabalhar com um cara egoísta e arrogante. E também, se tiver uma lista de promoção para um cargo de liderança, o Maximiliano, se ele for Maximiliano, ele vai ser o último da lista. Por quê? Porque a principal habilidade que um líder de equipe precisa ter é fazer com que os seus colaboradores trabalhem com solidariedade um com o outro para o trabalho em equipe, para buscar o sucesso da equipe. Agora, como é que o Maximiliano vai ensinar solidariedade se ele não sabe o que é? Como é que ele vai exigir solidariedade se ele não pratica solidariedade? Ninguém dá o que não tem, ninguém ensina o que não sabe, ninguém pode exigir o que não pratica. Então, o Maximiliano, para um cargo de liderança, ele é o último da lista. Aí, então, precisa ter um tutor brutus, um coração peludo, firme, mas generoso, de chegar para o Maximiliano e falar, Maximiliano, cara, você tem mais 6 meses para se tornar solidário, cara. Se só tirar 8, 9, 10, você já é super competente, você já é super autônomo, você precisa desenvolver solidariedade, cara. Porque se você for para o mercado de trabalho, você vai ser o primeiro a ser mandado embora e o último a ser promovido, cara. Até a tua namorada veio falar comigo que quer desistir de você porque não aguenta mais o seu egoísmo e a sua arrogância, cara. Agora, o Maximiliano vai aceitar numa boa fazer a eletiva lá do primeiro ano, que o tutor está sugerindo para ele, e fala, cara, vai fazer a eletiva do primeiro ano para ajudar o Zezinho, porque o Zezinho te adora, cara. E eu sei que você também gosta do Zezinho, porque o Zezinho te leva aí, né, nas baladas, porque ninguém gosta de você, e o Zezinho é muito simpático, e o Zezinho te carrega nas costas aí nas baladas, né? Então, vá aprender a ser solidário ajudando seu amigo lá no primeiro ano. Meio que a contra gosto ele vai, mas aí o Zezinho fica super feliz, né? Ô, Maximiliano, vem aqui, então eu vou fazer aqui, né? Essa seletiva.
E aí, o Maximiliano vai para a eletiva do primeiro ano, a contragosto, como a gente já falou, e ensina o Zezinho a recuperar uma determinada habilidade super essencial do primeiro ano. E no final do ensino dessa habilidade, né, o Maximiliano ensina o Zezinho aprende, e o Maximiliano chega a uma conclusão simples, né? Falou, puxa vida, eu ensinei o Zezinho e eu aprendi muito, porque eu não tinha aprofundado tanto nesta habilidade, o quanto que eu aprofundei agora com o Zezinho. Então, eu aprendi mais ensinando o Zezinho. E se essa habilidade tivesse caído no vestibular, que cai, eu não teria acertado. Agora sim, eu ensinei o Zezinho, né? E agora eu aprendi mais. E o Maximiliano ficou tão entusiasmado porque ele aprendeu mais e começou a ajudar outros Zezinhos e aprendendo mais. E a partir daí, as pessoas, os colegas, os Zezinhos, começaram a gostar do Maximiliano e ninguém gostava do Maximiliano. Então, o Maximiliano começou a ser, né, prestigiado, as pessoas ficaram agradecidas a ele e ele ficou sendo o cara. Em 2 meses, o Maximiliano se tornou solidário. Aí sim, ele virou um protinha, autônomo, competente e solidário. Aí sim, agora ele pode sair da escola, que vai ser um sucesso lá fora. E temos também o protinha, né? Que não podemos esquecer do protinha. O protinha entra no jogo do grupo produtivo para ajudar ambos. Por quê? Porque o Zezinho está ajudando o Maximiliano a se tornar solidário. O Maximiliano está ajudando o Zezinho a se tornar autônomo e competente. O Protinha já é autônomo, competente e solidário. Então, ele tem que ajudar o Zezinho de um lado e ajudar o Maximiliano do outro. Do tipo assim, ô Maximiliano, você tem que pedir desculpa para o Zezinho. Mas ele me xingou, mas você chamou ele de burro, cara. Não pode um jovem que nem você, protagonista do que você é, chamar o seu melhor amigo de burro, né, cara? Vai pedir, tá bom, vou pedir desculpa. Zezinho, você pedir desculpa pro Maximiliano. Mas ele me chamou de burro, então, mas você mandou ele para aquele lugar, cara. Pô, ele veio aqui para te ajudar, cara. Vai lá pedir desculpa. Tá bom, vou lá pedir desculpa para ele. Sim. Então, grupo produtivo, pessoal, é isso. Você tem que identificar. Não dá para fazer para todos, Zezinho, para todos os Maximilianos, mas para os principais, você tem que fazer e falar para o Zezinho que ele tem que ficar onde ele precisa ficar, no seu grupo produtivo, naquela letiva. O Maximiliano tem que ir lá para ajudar, para ser autônomo e competente. O Zezinho ajuda o Maximiliano a ser solidário. E o Protinho ajuda os dois. Isso é grupo produtivo, pessoal. Não é exclusivamente ou simplesmente misturar alunos de anos e séries diferentes. Agora, uma pergunta que eu faço sempre, né? Assim, quando eu converso nas escolas, né? O Maximiliano do primeiro ano pode fazer a eletiva do terceiro ano? Pode. Só que, de novo, o Maximiliano do primeiro ano, se ele fizer a eletiva do terceiro ano, ele vai ficar mais autônomo, mais competente, mais egoísta e mais arrogante. Então, tomem cuidado, pessoal, de jogar o Protinha lá para cima, né? Ou o Maximiliano do primeiro lá para o terceiro ano, tá? André Teixeira, hoje há muita ênfase nos materiais oficiais em trabalhar as habilidades socioemocionais nas aulas seletivas. Organizá-las sobre essa ótica favorecerão o desenvolvimento da sociedade, mas está em dúvida, pessoal. As aulas seletivas, ela deve ser aulas lúdicas, trabalhando outras coisas além da base nacional comum curricular. Porque a aula letiva, pessoal, ela precisa ser sempre divertida, sempre interessante, sempre e difícil sempre. Que são coisas complementares e, ao mesmo tempo, convergentes, né? Se você trabalhar competências socioemocionais que devem ser trabalhadas também nas aulas seletivas, não é que pode, deve. As aulas ficaram muito mais interessantes, muito mais lúdicas, etc, etc, etc. Porque as aulas eletivas,
tem o objetivo final ensinar habilidades que a molecada precisa ensinar para buscar o seu projeto de vida de uma maneira mais divertida, mais interessante possível. E seguramente difícil. Porque a gente vê muito aí aulas divertidas, exclusivamente divertidas. Aí não é legal. A molecada adora essa aula, o professor adora dar essa aula, mas a molecada não aprende. Né? Tá. Já respondemos, André. Edna, nas aulas de OE e nivelamento, o professor trabalha com as duas disciplinas, português e matemática, ou apenas com a sua disciplina de formação? Como fazer a atribuição dessas aulas? Pessoal, de novo, nivelamento e OE, principalmente para as aulas de língua portuguesa e matemática, principalmente. Quando vocês estiverem muito bem em língua portuguesa e matemática, que é muito difícil trabalhar outras disciplinas. Mas nivelamento é muito legal trabalhar, tá? Outras disciplinas. Muito legal. Agora, como atribuir essas aulas? Pessoal, um exemplo. Vou falar de aulas de OE, tá? Para facilitar. Depois a gente pode falar um pouquinho de nivelamento. Aulas de OE para uma mesma série, ou melhor, aulas de OE para as turmas de uma mesma série, no mesmo horário. Para todas as turmas de uma mesma série, trabalhando cada turma. Né? O que eu vi funcionar várias vezes muito bem. Quem é o responsável para preparar aula de OE para os alunos de uma mesma série, no caso de matemática, é o professor de matemática. Ele, junto com o coordenador área e junto com o coordenador geral, ele sabe que tem que recuperar essa habilidade nessa turma, essa na outra, ou algumas repetidas. Ele tem que preparar a aula de OE junto com o professor de OE. Mas o responsável para preparar é o coordenador geral, PCA, e o professor de matemática. E esse professor de matemática, ele é um especialista, ele tem que fazer e preparar essa aula de OE junto com os professores de OE. Conclusão. Vamos fazer de conta que a gente tem 3 turmas numa mesma série e temos que trabalhar algumas habilidades iguais para as 3 turmas e algumas diferentes para as 3 turmas. O que é que eu já vi funcionar? Um professor para cada turma de OE, que não é professor de matemática. Só que o professor de matemática vai desenvolver, junto com o coordenador geral e coordenador de área, essas aulas de OE. É o professor de matemática que tem que instruir cada professor de OE. Esses 3 professores de OE ficam fixos para dar aula de OE para aquela turma. E o professor de matemática fica volante. E as preparações das aulas nunca é completo e perfeito, mas fazendo razoavelmente completo e perfeito já funciona muito bem, pessoal. Então, o professor de OE instrui aí todas as turmas no mesmo horário. Aí o professor de OE, junto com o professor de OE, fala, ó, você vai começar fazendo isso. Isso aqui é simples para você fazer. Professor A, quando chegar nesse ponto, eu venho aqui, falo 10, 15 minutos para reforçar uma coisa que você não consegue, só eu consigo, e depois você faz uns exercícios. E aí estão esses daqui. Aí você observa e você faz isso, e aí você me fala depois. Aí, na outra turma, ele começa a ensinar uma determinada habilidade, porque é mais difícil você iniciar do que aprofundar. Então, ele inicia, o professor faz uns exercícios, ele volta. Então, o que acontece? Tem que haver uma sincronização de conteúdos e habilidades e exercícios, etc., que não dá para fazer completo e perfeito, mas fazendo mais ou menos assim, pessoal, funciona muito bem. Então,
as aulas de OE, professor de OE não é professor de matemática, ele ajuda, faz junto todo o desenvolvimento das aulas de OE, etc. Tá? Mais ou menos assim. Tá? Sandra, as aulas eletivas não devem ser trabalhadas de acordo com o projeto de vida dos alunos. Depois tem da Glória. Oi, Glória, tudo bem? Glória, a gente já se conhece, né? Espera um pouquinho, Glória, que eu respondo a sua também, tá? A gente falou do caso do Zezinho, né? Que ele queria fazer aquela eletiva do terceiro ano e a gente discorreu bastante sobre isso aí, né? Então, Sandra, vou te responder de uma forma simples, objetiva e direta. O projeto de vida deve ser o elemento central para influenciar o estudante a escolher sua eletiva certa para buscar o seu projeto de vida. O projeto de vida deve ser a principal argumentação para convencer o menino a eleger a sua eletiva certa, que é aquela que vai ensinar aquela habilidade que ele precisa para buscar o seu projeto de vida. Não significa que o menino deva escolher a sua eletiva exclusivamente por conta do seu projeto de vida. Vou repetir. O projeto de vida deve ser o elemento central para influenciar o menino a eleger a sua eletiva certa. Por quê? Eleger a sua eletiva certa para ele aprender as habilidades que ele precisa aprender para buscar o seu projeto de vida. Que é muito diferente do menino escolher a sua eletiva exclusivamente por conta do projeto de vida. No caso do Zezinho, o projeto de vida do Zezinho é ser médico. E aquela eletiva, que todos os meninos que estão naquela eletiva, boa parte deles entrará na faculdade de medicina, é uma eletiva de medicina. Então, se a gente falou que o Zezinho, se ele for participar da eletiva do terceiro ano, é um abandono consciente, um abandono pedagógico consciente, porque ele não vai aprender nada e não vai deixar ninguém aprender. Se você deixar o Zezinho ir lá na eletiva de medicina, vestir o jaleco de médico, fazer de conta que ele vai ser médico, acreditar que ele vai ser médico sendo o Zezinho, sem muitas provocações. Isso, minimamente, é honesto o que você está fazendo com o Zezinho? Ele acreditar que ele vai ser médico sendo Zezinho? O que o tutor Bento precisa fazer com o Zezinho? De novo, o Zezinho, você quer ser médico? Caramba, que profissão fantástica, cara, muito legal, você vai conseguir sim, você está bastante defasado, está com dificuldade, mas você vai conseguir sim, cara. Você tem que escolher a sua eletiva certa para ser médico, cara. Está aqui o professor de matemática, que está mostrando que você não sabe tabuada. Nem até a tabuada do 3 você sabe. Para você ser médico, cara, você precisa saber tabuada, cara. E outra, tá aqui o professor de língua portuguesa, estou repetindo para você, que está falando que você escreve e fala nós vai, nós fumo, nós foi. Cara, para você ser médico, você precisa saber ler e escrever, cara. Tá aqui o tutor, Bento, quer dizer que você quer que eu faça a aula eletiva com essa professora que não gosta de mim, eu não gosto dela, aquela outra pior ainda? Aí o tutor Bento fala, mas você não quer ser médico? Para você ser médico, você tem que aprender o que elas vão ensinar para você. Porque esses meninos que estão lá no terceiro ano, eles, quando eles estavam no primeiro ano, eles estavam na mesma situação que você. Aí eles escolheram a eletiva certa para buscar o seu projeto de vida e hoje eles estão lá. Então você vai fazer a mesma coisa que eles, assim.
Agora, Sandra, o que aconteceu? Sabe como é que surgiu esse negócio que a molecada escolhe a sua eletiva baseando-se no projeto de vida? Porque lá em 2012, logo no primeiro mês, a gente ia nas 16 escolas e a escola, caramba, o que a gente faz nas eletivas? A gente tem que começar a eletiva semana que vem. Aí a gente falou assim para a turma, né, para as escolas, para as 16 escolas pioneiras. Pessoal, as eletivas é assim, 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 mas, como a gente está no primeiro ano, peguem as eletivas, os temas do Varal dos Sonhos, para que as eletivas sejam divertidas e interessantes. Pelo menos, difícil ainda não vai ser possível, mas... Aí, no meio do semestre, a gente falava assim, eu lembro que eu não entendia muito ainda da parte pedagógica, né? Mas eu lembro que a gente falava assim, ó, no meio do semestre, ó, preste atenção, se eles tiverem defasagens de alguma habilidade, principalmente língua portuguesa e matemática, que são essenciais, coloque essas habilidades nas eletivas do próximo semestre. Muita gente não ouviu isso e muita gente não quis ouvir isso. E se inscreveu de uma forma que é de fato eletiva, mas se deu muito mais ênfase no Varal dos Sonhos, e não é. Não é. De novo, o projeto de vida deve ser o elemento central para influenciar o menino a fazer a eletiva certa, para ele aprender a habilidade certa para buscar o seu projeto de vida. Que é muito diferente de escolher a sua eletiva exclusivamente por conta do projeto de vida. Agora, pessoal, isso que é importante vocês saberem. Dá para fazer no começo, ou mesmo a sua escola que está já há alguns anos, é possível fazer todas as aulas, nivelamento regular, OIE eletivas completas e perfeitas, assim, rapidamente? Não. As escolas excelentes que eu vi que trabalham essas 4 disciplinas de uma forma muito boa, demoraram de 3 a 5 anos para fazer do jeito que eu estou falando para vocês. Né? Então, o que eu recomendo para vocês, não porque eu acho, é porque é. No primeiro ano do PEI, por exemplo, trabalhem fortemente nivelamento e aulas regulares. E depois um pouquinho de OE, e deixem as eletivas no primeiro ano, conscientemente, para a molecada se divertir, né? E depois de 1 ou 2, até no terceiro ano, por exemplo, quando vocês estiverem já fazendo mais ou menos bem feitas, né, as aulas de nivelamento e aula regular, no terceiro ano, dividam as eletivas por anos e séries. 2 eletivas para o primeiro ano do ensino médio, 2 para o segundo, 2 para o terceiro. Isso ajuda pra caramba. No terceiro para o quarto ano, chegue para o professor de língua portuguesa e matemática e pergunte, ô professor, qual que são as habilidades que o bicho pega aí nesse semestre? Eles têm isso na ponta da língua. Utilizem essas aulas eletivas para ensinar essas habilidades que são difíceis para a molecada naquele semestre. Isso ajuda muito as aulas secundárias. Tá? E eu vi muitas escolas trabalhando só desse jeito, já está bom, pessoal, já está excelente. Divide por anos e séries, né? E trabalha as habilidades do semestre de língua portuguesa e matemática que estão difíceis. Tá? Isso daí. Agora, o que eu vejo, pessoal, quando a escola é boa? O que eu vejo quando a escola é boa, quando ela trabalha bem nivelamento e aula regular, as aulas eletivas do segundo e do terceiro ano é para enriquecer o currículo. Não tem mais defasagem de anos atuais e de anos anteriores. No terceiro ano, principalmente do médio, ou no quinto e no sexto ano dos anos finais. Tá? Então, eu pergunto para vocês, das 4 aulas, nivelamento, regular, OIE e eletivas, qual é a principal?
Qual delas que precisa funcionar bem para que as demais também funcionem bem? Qual é a principal aula? Então, eu vou falar com amor primeiro. Se as aulas de nivelamento recuperarem as habilidades de anos anteriores, que estão defasadas, que são aquelas habilidades que são pré-requisitos para a molecada aprender o que será ensinado na aula regular. Se eles recuperarem essas habilidades de anos anteriores, eles vão aprender quase tudo nas aulas regulares. Se sobrar uma defasagenzinha, eles podem ser recuperadas nas aulas regulares com um plano de aula. E se sobrar mais um pouquinho ainda no final do bimestre, elas podem recuperar nas aulas de OE, para a turma. E se não tiver defasagem, as aulas de OE ou nas aulas regulares, eu posso enriquecer o currículo por meio do plano de aula na aula regular ou por meio das aulas de OE nas aulas de OE. E se tiver no final do semestre ainda uma defasagem pequena de alguma habilidade de anos atuais, eu posso recuperar nas aulas seletivas. E se não tiver defasagens de anos atuais, as eletivas poderão enriquecer o currículo. Mas tudo começa lá no nivelamento. Se o nivelamento funcionar, todas poderão funcionar bem. Agora com a dor. Se os meninos não recuperarem as habilidades de anos anteriores, aquelas que são pré-requisitos para eles aprenderem o que será ensinado nas aulas regulares, chegando nas aulas regulares, eles não vão conseguir aprender quase nada nas aulas regulares, porque as habilidades que são pré-requisitos não foram recuperadas lá no nivelamento, então a molecada não vai aprender quase nada nas aulas regulares. E o plano de aula não vai adiantar nada, não vai conseguir recuperar naquela turma, né, aquela defasagem. E a aula de OE tampouco, porque tem muitas habilidades de anos anteriores que não estão sendo superadas e estão sendo criadas outras defasagens de anos atuais, e são tantas defasagens de anos anteriores e de anos atuais que as aulas de OE não dão conta junto com as regulares, e as aulas de OE, então, em vez de recuperar alguma coisa, a molecada só aprende a estudar, prestar mais atenção. As aulas de OE, então, são exclusivas para ensinar a molecada a estudar. Ou estudar o quê? Atenção, organização, mas não se recupera as habilidades de anos atuais. E, como as defasagens são enormes, tanto de anos anteriores como também de anos atuais, as aulas eletivas são exclusivamente divertidas. Não são interessantes e não são difíceis, porque a molecada nas aulas eletivas só ficam brincando, se divertindo. A molecada adora a escola, o professor não tem grandes problemas, grandes desafios, e a molecada sai da escola achando que aprendeu bastante coisa e não aprendeu nada. Por quê? Porque cada aula não cumpriu o seu papel, começando lá atrás com o nivelamento. Então, a principal aula das 4 não sou eu que estou falando, pessoal. É o programa que fala, é o nivelamento. Recuperar habilidades de anos anteriores para ter condições para a molecada aprender o que será ensinado na aula regular. E, consequentemente, utilizando plano de aula para a turma, OE para a turma e eletivas para a série. Tá? Pessoal, eu vou parando por aqui, deixando em aberto aí para perguntas, tá? Não sei se ficaram claras as colocações, né, as explanações, né? Tem a Glória aí que perguntou, né? Vamos lá. As provas têm que ser iguais, visto que o guia é o mesmo? Sim, o guia é o mesmo e as provas que devem estar no guia devem ser iguais, como a gente já falou aqui, né? Tá, Glória? Se você não acompanhou o início, eu falei, olha, as provas precisam ser iguais para turmas diferentes, para você saber qual turma aprendeu mais ou menos. E se tiver professor ainda diferentes,
A mesma coisa, né? Tá. Pessoal, perguntas, observações? Eu estou aguardando aí, pessoal. Elida, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado, digo eu, pela sua participação. Ninguém vai perguntar. Ninguém vai fazer qualquer observação, pessoal. Por favor. Pessoal, só para esperar aí as perguntas, né? A gente está fazendo as lives todas as quintas-feiras, 20 horas. A live da quinta-feira próxima será sobre os princípios do PEI, né? Nós falaremos sobre pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares da educação e protagonismo juvenil, tá? Na outra semana, se a gente não tiver uma novidade aí de alguma participação especial, a gente vai falar das premissas, tá? Do programa Ensino Integral. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, tá bom? E temos que nos preparar aí para o ano 2024, né? As aulas começam dia 15, né? Então, vamos lá, pessoal. André Teixeira. Podemos resumir que não há projeto de vida sem excelência acadêmica? André, muito legal o que você falou, cara. Como é que você vai buscar o seu projeto de vida sem excelência acadêmica? Né? Você também não vai ser protagonista se você não tiver excelência acadêmica. A definição do programa vai autônomo, competente, solidário. O cara tem que ser autônomo, competente, solidário para ser protagonista. Você é autônomo sem excelência acadêmica? Você é competente sem excelência acadêmica? Você é solidário sem ser autônomo, sem ser competente, sem excelência acadêmica? Pessoal, tudo no PEI, pessoal, tudo no PEI existe para você ter excelência acadêmica. Projeto de vida existe para duas coisas, principalmente para despertar logo de cara o interesse da molecada em estudar, porque Antônio Carlos Gomes da Costa fala, quem tem sonho, quem tem projeto de vida vai ter interesse em estudar. Quem não tem, não vai dar nem o primeiro passo para o seu desenvolvimento. Né? Então, o projeto de vida no início deve ser o motivo maior de sensibilizar a molecada a começar a estudar, e o projeto de vida deve ser ao longo de todo o tempo da sua vida na escola, para que ele busque estudando. Tutoria existe para quê? Para fazer a molecada sonhar e para fazer a molecada aprender a estudar. Tudo no PEI tem um objetivo que passa por excelência acadêmica, para buscar o seu protagonismo juvenil. Tá? Boa colocação, André. Tá? Henrico Chinem, de novo, Henrico, legal, de novo participando com a gente, né? O que o Henrico Chinem está falando? Qual o perfil do professor para o nivelamento? O perfil do professor para o nivelamento deve ser aquele que tenha interesse e tenha consciência, interesse e vontade e motivação para trabalhar a recuperação da molecada. Agora, quem deve trabalhar nivelamento na escola? De matemática, por exemplo, Henrique? Todos os professores. Todos os professores devem ajudar no nivelamento de matemática, de língua portuguesa. Todos. Não é só o professor de matemática que trabalha nivelamento de matemática, pessoal, não é. Tá? E eu acho que eu vou ter que fazer uma outra live. O Henrique está me levantando uma coisa aqui. Como que todos os professores trabalham no nivelamento, né? Henrique, se eu for começar a falar disso agora, eu precisaria de mais uma hora. E eu posso adiantar. Para você trabalhar nivelamento, e todos os professores trabalharem em nivelamento, você precisa trabalhar com as lógicas de complementaridades. Lógica das complementaridades. O que é? O menino precisa aprender
Somar para saber subtrair. Precisa saber somar, subtrair para saber multiplicar. Precisa saber somar, subtrair para saber dividir. O menino precisa saber interpretar texto para saber fazer qualquer problema com o enunciado, em física, matemática, geografia, etc. Existe uma relação de complementaridade, uma relação de causa e efeito. Então, nivelamento, cara, se você não trabalhar complementaridade, para o menino aprender a fazer isso, ele tem que saber uma outra imagem. Para ele aprender o que está aqui, ele precisa saber essa. Para ele saber essa, ele precisa ter que saber essa, para relação causa e efeito, né? E no nivelamento, a principal coisa que o professor precisa identificar na avaliação diagnóstica de entrada é qual a habilidade defasada raiz de cada estudante. Qual é aquela habilidade mais lá embaixo de matemática que ele não sabe, que ele precisa superar para aprender as demais? Ele sabe até aqui. Aqui ele não sabe. Então, você precisa identificar a raiz, porque essa raiz é a defasagem raiz. É a mais lá embaixo, que ele precisa superar primeiro para poder superar as demais defasagens que ele tem. Tá? Temos que trabalhar as similaridades entre habilidades, que é interdisciplinaridade. E também precisamos trabalhar multidisciplinaridade. Mas, Henrico, isso aí é um assunto para outro dia. Hoje não dá para a gente conversar, tá? Marlene, pode trazer informação sobre Piaget? Sim. Mas, Marlene, eu já tenho gravado lá no Escolas Ensino Integral, que é o meu novo canal, né? Algumas lives que falam de avaliação de desempenho. E avaliação de desempenho não existe, ou melhor, Piaget não existe se não tiver uma avaliação de desempenho, principalmente, tá? Você pode fazer o Piaget fora da avaliação de desempenho, mas o principal Piaget é na avaliação de desempenho. Mas sim, eu posso fazer uma formação específica sobre Piaget, tá? Mas já tenho lá material, bastante material. Entre lá no canal que você vai ver. Terezinha deu... Terezinha está me devendo uma live. Né, Terezinha? Olha o que ela escreveu aqui. Por isso que é importante fazer o levantamento das habilidades fragilizadas para que possamos dar início ao projeto devido e eletivas. Projeto de vida e eletivas, né? Pessoal, a Terezinha, diretora aposentada, né? De uma escola de anos iniciais, ela é diretora, e eu posso falar aqui em público que a escola dela, eu trabalhei, né? Com a escola dela, e a escola da Terezinha foi uma das melhores escolas do ensino integral que eu conheci, de anos iniciais. Por isso que a gente fez uma live o ano passado, retrasado, né, Terezinha? Foi um grande sucesso, porque para anos iniciais a gente tem poucas orientações, e naquela live que está lá no Escolas de Ensino Integral ou no Guzo Consultoria, no YouTube. Tem uma live lá de mais de 2 horas, tá a Terezinha, tá a Sandra, tá, né, a Karina, né? E a gente falou de 2 horas sobre anos iniciais no TEI, porque o TEI, pessoal, no anos iniciais, segundo a Terezinha, né, eu comprovei isso, é igualzinho para anos finais, só tem algumas diferenças. Temos assembleia, temos, né, culturas do movimento, linguagens artísticas, que também dá para fazer umas adaptações aí muito legais, né, que dá para trabalhar todos os princípios e premissas do PEI, tá? Terezinha, então, ó, em público em Terezinha, você está devendo uma live para daqui 1 ou 2 semanas, né, Terezinha? Né? Vamos ver se a gente consegue, tá? Vocês vão aprender bastante com a Terezinha, não só de anos iniciais, como também a Assembleia, ela colocou, Assembleia, né? Tá. Catarina Marangoni, a gente já se conhece também, né, Catarina? Então, por aí, estamos... E vamos ver se a gente faz essa live com a Terezinha. E também a pessoa está pedindo bastante um complemento aí também de projeto de vida, né? Quem sabe? A Juliana, se quiser participar também, a gente vai fazer outra live de projeto de vida que foi um sucesso, né? E que mais, pessoal? Não temos mais perguntas? Algumas observações? Senão a gente vai parar por aqui. Ariane, por falar em assembleia, elas cabem nos anos finais?
Terezinha, você está aí? Responde para mim. Assembleia, mas Assembleia nos anos finais não tem, né? Na grade, né? Mas Assembleia, pessoal, a Terezinha vai poder responder isso aí, mas sim, ó, ela já respondeu. Né? Terezinha, coloca aí como, só, me dá 2 exemplos. Como que pode trabalhar a Assembleia nos anos finais? Nossa escola faz. Legal, olha, legal, bacana. Ah, agora eu vou deixar com vocês aí, né? Vocês coloquem aí as coisas aí, por favor. Tá? Mas vamos fazer, né, Terezinha? Aí a gente coloca todas essas coisas de anos iniciais da Assembleia, culturas do movimento, linguagens artísticas, e como é que você trabalha o protagonismo da molecada por meio das assembleias, né? A Terezinha tem muitos exemplos, né, de como é que se faz. E outra coisa, né? Se a molecada, se os baixinhos de 7, 8, 9 anos fazem, por que os grandões não fazem, né? Na maioria das escolas aí de anos finais e também ensino médio, né? Tá. Então, pessoal, acho que hoje vamos terminar mais cedo. Vocês não têm perguntas? Vocês não querem? Né? A gente vai ter que terminar mais cedo a live de hoje, né? Tá? Porque tem alguns assuntos, pessoal, que a live vai durar 1 hora, né? Mas, por enquanto, a gente tem tempo aí, né? Daniela, boa noite. O ideal são atividades, estratégias de diferentes níveis do nivelamento, pensando nos estudantes avançados, ou devem prevalecer agrupamentos produtivos? Daniela, os grupos produtivos, você lembrou bem, porque os grupos produtivos é mencionado praticamente exclusivamente nas aulas eletivas, né? Mas os grupos produtivos, eles são muito mais produtivos no nivelamento, na aula regular, na aula de OE, do que simplesmente nas aulas eletivas. Os grupos produtivos, é importante você chegar para o Maximiliano e falar, Maximiliano, você já é bom para caramba nisso, você vai ter que ensinar o Zezinho nisso. Zezinho, você vai ter que aprender isso. O Protinha, você tem que ajudar, etc. Então, porque a pior coisa que pode existir para o Maximiliano é você querer ensinar uma coisa que ele já sabe. Não é? Ele já sabe, se você for ensinar uma coisa que ele já sabe, o que ele vai fazer na aula de nivelamento? Ele vai bagunçar. Agora, se você chegar para o Zezinho e ensinar uma coisa que ele não sabe, mas ele não sabe uma outra, não sabe uma outra, o que vai acontecer com o Zezinho? Também vai ficar disperso e vai bagunçar. Se você não conversar com Protinha, você também já sabe tudo, você vai ter que ajudar o Zezinho. Então, os grupos produtivos no nivelamento é muito mais importante por conta do nivelamento ser a aula mais importante das 4. Porque se a aula de nivelamento não funcionar bem, as demais não funcionarão. Não funcionarão e tampouco vão funcionar muito mal, né? A Terezinha está falando que ela felicita, critico e sugestões, né? Quer dizer, ela está falando das assembleias, né? Daniela, nas aulas de nivelamento, nas aulas regulares, em qualquer aula, o máximo possível, mesmo que no começo seja pouco, trabalhe os grupos produtivos. Ajuda muito. E é o único jeito de você satisfazer o Maximiliano e o Zezinho e o Protinha. Não existe outro jeito. Porque o PEI, pessoal, ele é muito inteligente. Ele foi feito de uma forma assim, muito inteligente, né? Tá? O que mais, pessoal? Vamos encerrar, então. Então, Lucas, você está por aí? Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação. Essa live ficará disponível lá amanhã, né? Nos Escolas de Ensino Integral. Para quem já tem o cadastro, é só acessar. Para quem quiser assistir de novo, ou para quem não assistiu, poderá acessar. Semana que vem, teremos live sobre princípios pedagógicos, né? Os princípios do PEI. Pedagogia da presença, educação interdimensional, 4 pilares da educação e protagonismo juvenil, tá? Pessoal, boa noite, até a próxima. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau.